Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse momento espírita de reflexão promovido pela nossa casa de oração Prozebem. Esse momento que nós separamos para refletir sobre uma mensagem espírita, para trazermos essas luzes que a doutrina espírita tanto nos fornece, através desse amor que vem do Cristo sobre todos nós. Então, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se abraçados fraternalmente por toda a família Prozebem. E para iniciarmos o nosso momento de reflexão, nada melhor, queridos amigos, do que iniciarmos com a nossa prece. Então, eu convido você, meu irmão, minha irmã, a fazermos nesse instante a nossa prece inicial e assim nos colocarmos em conexão com a espiritualidade superior, com o nosso mestre querido, nosso mestre Jesus, Maria Santíssima e com o nosso Deus Pai, que tanto nos abençoa e tanto nos ama. Então, vamos orar? Vamos elevar os nossos pensamentos. Quem quiser pode fechar os olhos para se sentir mais confortável. Fecha os olhos, respira tranquilamente, inspirando, expirando, se colocando em sintonia com o nosso Mestre Jesus, Senhor Jesus, Mestre amigo, Maria Santíssima, nossa mãezinha espiritual, espiritualidade amiga, benfeitora, que tutela os nossos trabalhos, nosso querido patrono, Dr. Bezerra de Menezes, sua falange de amigos que nos auxiliam. Deus, nosso Pai, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Nós te louvamos, Senhor, e agradecemos pela oportunidade, Pai amado, de nos reunirmos neste momento tão sublime de reflexão sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus, enfim, Senhor, sobre as tuas leis que regem todo o universo, todo o mundo material e imaterial. Abençoa, Senhor, este momento de reflexão. Abençoa todos os irmãos que neste momento se encontram escutando o nosso momento. Abençoa suas famílias. Envolve o Senhor em tua energia divina e salutar, que nunca nos desampara. Gratidão, Senhor. Com a tua permissão, iniciamos o nosso momento de reflexão. Que assim possa ser, Senhor. Bom, meus amigos, hoje nós vamos trazer uma mensagem, nós escolhemos desse livro, Caminho, Verdade e Vida, tá? Faz parte da coleção Fonte Viva, tem outros livros que são de psicografia de Chico Xavier, e também o autor espiritual é o Emmanuel. Eu já conversei algumas vezes até com vocês sobre isso, eu gosto muito das reflexões que o Emmanuel traz, então recomendo, quem puder, quem quiser adquirir, quem quiser refletir, a coleção Fonte Viva é uma coleção belíssima, tá? A estrutura dela, para quem não conhece, ele bota um capítulo, e lembra muito o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele traz um versículo da Bíblia, que está lá nos Evangelhos, e ele vai comentar especificamente sobre esse versículo que ele traz. E para a nossa reflexão, né, de hoje, nós escolhemos a mensagem que está no capítulo 58 da obra Caminho, Verdade e Vida, que se chama Ganhar. Olha que interessante. Ele já inicia com esse versículo aqui, ó, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36.
pois que aproveitaria ao homem ganhar todo mundo e perder sua alma. Vocês já escutaram esse versículo? A minha avó, ela sempre falava isso, minha filha. É muito mais importante você ter paz no seu espírito do que você se perder com alguma dificuldade aí que você esteja passando, você perder a sua cabeça, perder. É melhor você ter, né, ter a sua paz. É melhor você não se perder. Olha que bonito, né? Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder sua alma. Então, o que adianta para cada um de nós sermos vencedores para o mundo e trazermos o nosso coração sem os tesouros espirituais? Então, vamos ver como é que o Emmanuel ele trabalha essa mensagem para a gente? Olha só o que o benfeitor fala. As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Eu já vou parando por aqui, que eu achei muito interessante que esse trecho que ele fala, que a gente não aprende a ganhar, mas ainda assim a gente permanece na busca por alguma coisa. É bem interessante porque o Livro dos Espíritos, quando ele aborda a lei de progresso para a gente, ele diz que quando Deus nos criou simples e ignorante, isso é a espiritualidade que fala, quando o Pai nos criou simples e ignorantes, ele colocou uma sementinha no nosso coração, que é a sementinha do progresso. Então, veja, todos nós, queridos amigos, pela lei de progresso, temos necessidade de crescer, de evoluir. Nós buscamos sempre o melhor. Isso é necessário. Se a gente não tivesse esse sentimento de buscar o que é melhor para nós, a gente não iria avançar, né? E o objetivo de que fomos criados é o quê? Alcançarmos a nossa perfeição espiritual. E para nós alcançarmos a nossa perfeição, que todos nós desejamos, a gente precisa crescer em duas frentes, não é isso? A gente precisa crescer em inteligência, e esse progresso aí, ele nunca cessa, porque em inteligência estamos sempre aprendendo alguma coisa, compreendendo algo a mais, então o progresso da inteligência, ele nunca cessa. Pode ir uma vez mais devagar, um pouquinho mais lento, mas ele não para. E a gente vê muito isso nos mundos atuais, não é mesmo? O quanto nós progredimos em inteligência, passamos aí pela pandemia e, em 2 anos, a gente já teve vacina para controlar o que a gente estava passando, graças a Deus já estamos muito melhores, né, do que naquele início, então a gente vê o quanto nós avançamos em tecnologia, em ciência, e a gente percebe realmente esse progresso e o ser humano sempre buscando avançar para se melhorar. E isso é positivo, tá? O que a gente nunca pode fazer é o abuso. A gente nunca pode cometer o abuso de só querer esse tipo de desenvolvimento, porque nós precisamos progredir no outro aspecto, que é o aspecto da moralidade. E é nesse sentido, gente, que Emmanuel vai conversar com a gente. Porque muitas vezes a gente deixa de lado a busca do progresso moral, que essencialmente é a vivência das leis de Deus, é a vivência do Evangelho, tá? É a vivência do Evangelho. Então, nós precisamos buscar essa luz desse Evangelho, a luz desse Evangelho, para que a gente possa sempre prosseguir com Cristo, tá? Prosseguir com Jesus. Então, vamos continuar aqui, vendo exatamente o que é que o Emmanuel, ele fala para a gente, né? Ver o que é que ele nos orienta nesse sentido do progresso moral. Recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem, insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação nesse sentido provém da mente viciada das almas em desvio. Então,
O que é que Jesus fala para a gente? Buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á, ou seja, trabalhem, insistam naquilo que vocês desejam para que vocês possam ter é lei de trabalho. A gente sabe que a lei de trabalho e a lei de progresso, elas andam juntas. A gente precisa se esforçar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa se empenhar para que o progresso venha. E isso Jesus recomendou mesmo, isso está lá no Evangelho. Quando a gente estuda o Evangelho, a gente vê que Jesus fala isso. E aí ele diz, significa que o homem se demora na terra, estamos aqui encarnados para ganhar na luta que enobrece. Olha só, que luta enobrecedora é essa, queridos amigos? Será que é a luta da carne para a gente vencer apenas na matéria, sairmos mais bonitos, mais ricos, belos, enfim, ricos de tudo que a matéria pode nos proporcionar, de toda a felicidade que a matéria pode proporcionar? Esse é o objetivo que Jesus, quando ele disse buscar e achareis, foi isso que o mestre quis nos dizer? E a razão já vai nos mostrando que não. Olha o que Emmanuel nos alerta. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo. Estamos sempre, queridos amigos, decididos, empenhados a sermos os melhores no mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Então, a gente coloca muito a nossa força, muito o nosso foco, muito o nosso coração na terra. E veja que Jesus disse que nós precisamos, sim, viver na matéria, mas nunca essa matéria, os interesses da matéria devem se sobrepor aos interesses do espírito, aos tesouros espirituais. O problema não é, por exemplo, o dinheiro não é o problema. O dinheiro é um talento que o Pai nos coloca para bem trabalharmos e vencermos, sairmos muito melhores do que entramos, mas muitas vezes nós abusamos e não sabemos utilizar aquele dinheiro, aquela situação financeira boa que temos a nosso favor e a favor do próximo. A gente toma sempre atitudes egoístas, nos esquecendo de olhar o outro. Então, veja, o problema não está em você buscar uma melhora na sua vida material. Isso é natural que a gente procure e é necessário para progredirmos. Mas não devemos abusar, não devemos colocar em primeiro lugar os interesses da matéria. E aí ele prossegue, nesse falso conceito, subverte a ordem, o homem, a criatura subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar, juntar, possibilidades financeiras, tenta assambarcar os interesses alheios. A gente não trabalha para o outro, a gente quer diminuir o outro, a gente quer estar melhor que o outro e a gente não ajuda o outro. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Porque muita gente diz, Bruno, então a gente é espírita, a gente tem que fazer o quê? Voto de pobreza, a gente não deve buscar mais nada, então a gente vai deixar tudo para lá? Não é isso. Olha o que Emmanuel ressalta. Jesus não recomendou que a criatura deixe de ter objetivos e aspirações de forma alguma. De forma alguma. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que ele procura, o que estamos procurando, queridos amigos, o que se passa em nosso coração no dia de hoje. Essa é a reflexão. Que espécie de lucros almeja o que estamos desejando dessa existência para nós? A que fim se propõem em suas atividades terrestres? É preciso que a gente conheça o que a gente procura. É só conhecendo, é sabendo para onde eu vou, é entendendo para onde eu devo seguir que eu vou empregar a minha vontade. E hoje essa vontade, para nós espíritas, cristãos em geral, já deve ser seguir o caminho do bem. É buscar Jesus realmente como modelo e guia dos nossos corações e colocar ele como o nosso verdadeiro mestre, para que possamos refazer o nosso coração, para que possamos refazer os nossos sentimentos, vibrações
e adequá-los aos preceitos divinos. E ninguém melhor que Jesus para nos auxiliar nesse caminho. E olha como o Emmanuel ele completa. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias, relativamente a situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova, enquanto é tempo, a visão espiritual. Porque de nada vale ganhar o mundo, de nada vale ganhar o mundo que te não pertence e perderes a ti mesmo, indefinidamente, para a vida mortal. Então, que possamos, queridos amigos, na tarde de hoje, pegar essa belíssima mensagem que o mentor nos traz, esse benfeitor querido que é o Emmanuel, nos traz, e possamos, a partir de hoje, refletirmos onde está o nosso coração, quais são os nossos propósitos na nossa existência. Eu já estou na doutrina espírita, eu já estudo, eu já vejo a doutrinária, eu vou para o passe, eu leio as obras, e aí? O que eu estou fazendo com isso? Eu já ressignifiquei, eu já estou realmente colocando que os valores verdadeiros que eu preciso levar, os ganhos reais que eu preciso ter, são os ganhos olha, do espírito, que o da matéria tem que diminuir para o do espírito se sobressair. Eu já faço isso? Poxa, Bruno, eu ainda não faço. Então, a partir de hoje, deste momento, nós iremos fazer, tá bom? Então, fica esse momento de reflexão. Convido vocês a fazer a nossa prece final e desejo a todos, desde já, muita paz, muita serenidade, muita firmeza para seguir nesse evangelho, tá bom? Vamos fazer a nossa prece? Senhor Jesus, Divino Mestre amado e amigo, Deus Pai de amor, infinita bondade e misericórdia, gratidão, Senhor, por nos permitir beber deste tesouro espiritual que tivemos a capacidade de entender, de compreender, que possamos, Deus Pai, com vosso magnânimo auxílio, transformar os nossos corações para que possamos, Senhor, alcançar aquilo que importa, alcançar o que é verdadeiro, alcançar, Senhor, as verdadeiras virtudes que nos conduzirá a uma vida mais plena, para a verdadeira felicidade, Senhor. Abençoa, Deus Pai, todos que aqui se encontram, encarnados, desencarnados, que sofrem todos os tipos, Senhor, de dores físicas, espirituais, morais, emocionais. Abençoa todos, Senhor, com o teu amor. Que possamos sair, Senhor, deste encontro em paz, serenos e firmes no propósito de seguir os teus ensinamentos. Fica conosco, Senhor, nos abençoa, nos ilumina hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja, meus amigos, muita paz a todos. Todos vocês sabem que eu gosto de pedir, mas sabem também que gosto muito mais de ganhar. Agora eu quero que vocês avaliem a felicidade dos velhinhos quando recebem no final do mês a sua feirinha, que vocês promocionam essa felicidade. Só Deus é que quer nos pagar, e com certeza vocês são olhados por Deus. Que Deus abençoe a todos, que nos dê muita paz.